das pessoas que estiverem andando naquele local. É um material que é tão pequeno que não chega a deixar cheiro ou qualquer sensação desagradável, você nem percebe que você ingeriu, porque ele está misturado com toda aquela poeira. Isso é um risco muito grande, porque tanto o histoplasma quanto o criptococcus, especialmente o criptococcus, né, ele tem aparecido como agente que produz a criptococose, que é uma doença, uma infecção, e que em pessoas que têm uma imunidade mais baixa, idosos, pessoas que tenham alguma doença degenerativa, como câncer, por exemplo, ou HIV, essas pessoas são muito suscetíveis à presença do criptococcus no organismo. E ele pode se alojar, por exemplo, na medula, ele pode provocar uma meningite, né, que é uma infecção muito, muito, muito séria, né, e pode levar a óbito. Os óbitos, eles não são muito divulgados. Não se sabe exatamente quantas pessoas morrem de criptococose por ano no Brasil, né? Mas, vez ou outra, aparece na imprensa. Recentemente foi em Londrina que morreu um taxista de criptococose, né? Que lá o problema está bastante sério. Quer dizer, o problema dessa invasão de pombos na cidade seria isso? Invasão de pombos, ausência de predadores e estímulo da população, que a população associa muito a imagem do pombo a uma imagem religiosa. Então, ela tem dificuldade de entender que aquele é um animal, é como se fosse uma galinha. Ninguém vai ter uma galinha no quintal, a não ser que você viva na roça. Claro. Mas se você não vive na zona rural, você não vai levar uma galinha para o seu apartamento, um pato para o seu apartamento, né? Porque ele também vai poder causar muitas doenças justamente por causa dessa liberação de resíduo. Então, no caso, Lúcia, esse fungo é natural do pombo, né? Evitar, primeiro, não alimentar. Você pode perceber que nas cidades, você sempre vê concentração de pombo perto de padaria, lanchonete, perto de escola, que é onde ficam os pipoqueiros, os caras que vendem doce e tal. E aí, o que fazem esses pombos? Eles ficam ali comendo o resto que sobra do pacote de pipoca das pessoas. Às vezes as pessoas nem jogam, mas cai, né? Então eles ficam comendo aquilo e eles ficam pegando pedrinhas também, que o pombo precisa comer essas pedrinhas para ajudar. Essas pedrinhas vão para a moela e ajudam a triturar os grãos que ele consome no caminho. Nossa, mas é incrível quando você começa essa explicação dos detalhes de cada bichinho, né? Outro dia eu fiquei encantada com a explicação da formiga, que é uma coisa que eu gostaria agora, porque, menina, não é que já entrou a música, significa que a primeira parte do programa já acabou. Mas, Lúcia, você vai ser figurinha permanente aqui no Mais Saúde. Agora que a gente está com esse estilo de telefone ser muito mais prático para você, de você poder participar mais, porque olha quanta informação preciosa. Já estão me colocando aqui 1000 bilhetinhos pelo Skype. Ana tem pergunta, tem um monte de ouvinte participando. Então, vamos dar um espaço agora para o intervalo e voltando, Lúcia, se você quiser só fechar esse assunto do pombo, querer falar mais alguma coisa, só pra gente fechar, em seguida a Ana vai te bombardear de perguntas, tá bom? Sim, tem várias perguntas. Não, eu acho que a finalização é só essa. As pessoas precisam tomar cuidado e não estimular a presença do pombo nos ambientes. Tá perfeito. Fala-me, Senhor, quero te ouvir. Visita o meu coração, faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim, meu Senhor.
Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. A palavra de Deus nesta hora diz para você: não dê ouvidos à tentação. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te desesperes, não te afobes no tempo da contrariedade, porque esse tempo vai passar. Não se angustie, porque esse tempo de sofrimento e de dor que você está vivendo vai passar. Tudo passa, gente. Tudo nessa vida passa, só Deus não passa. Quando as tentações forem embora, quando esta dificuldade acabar, estará do teu lado aquele que não te abandonou em nenhum momento de sofrimento. Deus estará do teu lado. Deus não passa. Vencendo aflições, alcançando milagres. Em 2014, a Rádio América vive com você momentos históricos para a nossa fé. A cobertura completa das canonizações de João Paulo II e João 23. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. A expectativa e a preparação do Sínodo sobre a família. E mais, os eventos que rolam no Brasil e no mundo. Em 2014, continue na programação da América. Uma canção nova em sua vida. Non abbiate paura. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova. Dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3h, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações: 3382-9800. 3382-9800. Nada existe que se possa comparar com a grande beleza de uma alma e com a sua imensa capacidade. Santa Teresa d'Ávila. Quanto mais rápido o usuário de crack for auxiliado, maior a chance de recuperação antes de ficar dependente. Para mais informações e para procurar ajuda na sua região, ligue 132. O serviço é gratuito, sigiloso e 24 horas. Saiba mais em brasil.gov.br/crack é possível vencer ou em nossa página no Facebook. Ministério da Justiça, Governo Federal. O bate-papo mais descontraído do rádio, você ouve a qualquer momento em nossa programação com o Padre Léo. Rádio América. Aonde está a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos assim? A boa do dia, um jeito diferente de falar de Deus. Rádio América. América. 12h28. A família é a escola privilegiada de generosidade, de partilha, de responsabilidade. Escola que ensina a superar a mentalidade individualista que se firmou na sociedade. A bênção do Pai, diz aqui o versículo 11, fortalece a casa dos seus filhos. Cultivando as práticas comuns da fé, os pais devem ser os primeiros a acompanharem o amadurecimento dos seus filhos na fé. Canção nova com a igreja, celebrando a família. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. O programa Mais Saúde de hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, recebe uma pessoa muito querida, a doutora Lúcia Schuller, que é bióloga, mestre em saúde pública, que está nos falando, então, sobre, resumindo, as pragas urbanas. Eu sei que a Ana está, assim, com uma avalanche de perguntas, né, Aninha? Então, tenta resumir um pouco todas as questões para você passar uma pergunta para a doutora Lúcia tentar responder e falar um pouco das participações dos nossos ouvintes. Tá bem, vou ver se eu consigo aqui resumir, viu? Doutora Lúcia, tem aqui a participação da Vivian, ela que é de Nova Friburgo. Ela diz assim: o que é bom para eliminar baratas, pois tem aparecido muitas aqui em casa. Tem também a participação da Jurema, ela que é de Campinas. Ela diz assim: tem alguma coisa menos tóxica para matar escorpião? Pois tem aparecido muito no apartamento da minha filha. Um grande abraço para a doutora Lúcia, a doutora Gisela e para Ana Paula e todos da rádio. Tem também aqui a Anida, ela que é de Jordanópolis. Ela diz assim:
Tem um canteiro onde planto cheiro verde, sempre aparece caracóizinhos, umas lesminhas. Gostaria de saber se eles causam algum dano maior à saúde e como que eu faço para tratar deles e purificar o meu cheiro verde. Aí ela colocou aqui uma observação, um abraço, tá gostando muito do programa. Tem também aqui a participação da Elaine. Ela diz assim, na minha casa, infelizmente, sempre tenho que cuidar das baratas, porque senão elas cuidam de mim. Tem o Cláudio aqui também participando do Jardim Elizabeth. Ele diz assim, na minha casa tem uma caixa de esgoto de onde saem muitas baratas e entram dentro da casa. O que podemos fazer para acabar com isso? E quanto aos pombos, também tenho muitos problemas, pois eles vêm e comem a comida do cachorro. Como afastá-los? É verdade, tem esse detalhe. Boa. Nossa, ótimas perguntas. Sim. Vamos ver se eu lembro de tudo, né? Vamos falar das baratas, que eu tô vendo que ultimamente baratas tá assim, bastante. acho que com esse calor, né, Lúcia? Baratas, escorpiões e pombos. Não, essa do escorpião, fiquei boba. Não pensei que tivesse, assim, apartamento que pudesse ter escorpião, Lúcia. Pois é. Pode, porque ele tanto pode sair pelo ralo de cozinha, banheiro, como ele pode sair pela tubulação elétrica. E Olha. sabe por quê? Porque a dieta preferencial do escorpião é a barata. Preferencialmente aquela barata grande. Então, se o ambiente, né, se a tubulação está com infestação de barata, seja tubulação elétrica, seja tubulação de água pluvial, e se houver presença de escorpião na região, ele vai entrar ali porque ele vai consumir aquelas baratas porque são o prato preferencial dele. Aí, eventualmente, ele acaba saindo, indo para o ambiente, né? Então, o acesso dele é sempre vindo de uma tubulação. A mesma coisa se refere às baratas grandes, que acho que um dos ouvintes perguntou, né? Isso, Cláudio. Que as baratas acabam saindo da caixa do esgoto. Isso. Né? E uma outra pessoa perguntou de barata em casa. A Elaine, duas pessoas. Bom, vamos falar primeiro de baratas grandes, né? As baratas, de acordo com o tamanho delas, elas têm preferência por viver em ambientes diferentes, porque tudo na natureza é na medida certa, né? Então ela não escolhe um ambiente muito grande se ela for muito pequenininha, porque ela vai se sentir desprotegida, né? Então a baratinha caseira, aquela baratinha miudinha, ela vai procurar uma frestinha para poder se esconder, uma frestinha bem pequena, geralmente bem proporcional ao tamanho dela, porque ela precisa encostar a barriguinha e o dorso nessa fresta para ela poder se sentir segura, né? E ela vai com as anteninhas, vai batendo as anteninhas funcionam como os dedos, os nossos dedos humanos, com tato, né? E aí ela acha aquele espacinho e entra ali e é ali que ela fica. Ana, a Lúcia não fala de um jeito que a gente acaba achando até a barata bonitinha. Até fofa, até meiga. Mas, ó, a Lúcia ela tem essa capacidade, sim, gente. Ela ama natureza, o que ela faz. Então, é o que eu falei no começo do programa, quando eu fui dizer que você era a nossa convidada, Lúcia. Eu falei que como você vê beleza na sua área e que tudo é belo. Afinal de contas, tudo isso é bichinho feito por Deus e Deus, tudo que fez é bom, né? Mas você falou agora da barata, eu não resisti. Desculpa, continua. Então, como eu falei que a barata tem tamanhos diferentes, a gente tem a outra barata, que é grande, que tem em torno de 4, 5 centímetros de comprimento, que é aquela que o pessoal chama de cascuda, que ela dá umas voadinhas, que assusta a mulher, todo mundo tem ataques histéricos, e não é só mulher não, homem também não gosta. E aí, como é que essa barata entra na casa? Ela pode viver em plantas. Tem algumas palmeiras e elas ficam enfiadas dentro das folhas de palmeira. Mas isso é uma coisa menos comum na cidade. O mais comum é você encontrar grandes populações dessas baratas nas redes. Sim. Quais redes? A rede de esgoto, a rede de água servida, a água servida da chuva que cai na tubulação da rua e que tem
as bocas de lobo nas calçadas, que é o acesso para essas tubulações, né? Que, teoricamente, a rede de esgoto tem que ser independente da rede de água pluvial, né? Sim. E também nas tubulações elétricas, mas aí são tubulações maiores, você encontra essas baratas em cabines primárias, por exemplo, que tem aquelas tubulações largas e tem um aquecimento e uma secura permanente, e aí ela fica muito abundante naquela área. Em forros também de residência, ela costuma também se alojar e em porões de residência também. Então, num apartamento, por exemplo, ela vai entrar pelos ralos. Pode entrar pela porta se houver essa situação de que um vizinho fez a desinsetização e o outro não fez, e aí entra uma condição química que dá uma desequilibrada no ambiente para essas baratas e elas começam a se evadir e entrar nos apartamentos adjacentes. Isso pode acontecer, né? Mas o mais comum é que elas venham pelos ralos, pela tubulação. E aí, o que a gente, então, Lúcia, pode estar orientando tanto a Elaine quanto o Cláudio, tanto na barata grande quanto a barata pequena? Então, a orientação da barata grande é você pode trocar os ralos, usar aqueles ralos, nunca se deve ter aquele ralo totalmente com fendas, né, sem nenhuma proteção. Não deve existir. Você deve colocar sempre aquele ralo que você tem condição de abrir ou fechar, para quando estiver fora de uso, você fecha, quando estiver em uso, você abre. Isso é condição básica, que toda casa, todo apartamento deve ter esse recurso. Se imediatamente não existe essa possibilidade, você pode colocar, existe no mercado umas placas de borracha, que também que ela dá até uma sugada, ela fica bem presa no ralo, ela também não deixa a barata passar, subir, né? Mas o ralo com aquela janelinha sempre é mais eficiente. Para a baratinha pequena, a baratinha ela entra em frestas muito pequenas. Uma baratinha, quando ela nasce, ela tem 1/1000 de milímetro, ela é muito pequenininha, né? Então, as frestas que você tem na cozinha, no tamanho que for, a barata entra. Então, o primeiro procedimento, quando você quer reduzir baratas na sua casa, é sair com uma caixinha, uma panelinha, com uma misturinha de cimento, pode ser aquele cimento colante misturado com cimento branco, faz aquela mistureba, e vai aplicando em tudo quanto é fresta. Tudo quanto é fresta. Isso tanto serve para barata pequena, quanto serve para as formigas também. É super eficaz, né? Então, você já começa a fechar os abrigos. E aí as baratas vão ficando expostas, o alojamento delas no seu ambiente já começa a ficar complicado. E aí você tem uma facilidade muito maior de eliminar esses bichos, pode usar até um aerosolzinho rápido, até na chinelada mesmo, mas você tem uma possibilidade de reduzir o acesso desses bichos. Agora, aquela caixa de esgoto que o Cláudio, né, falou, ele precisava fazer uma vedação naquela caixa. Eu não estou visualizando muito como mas ele pode fazer isso com cimento ou ele pode fazer isso com borracha. Inclusive tem no mercado uns fios que você compra a metro de várias espessuras de borracha que você coloca nos vãos e com uma chavinha de fenda você vai acomodando e vai impedindo que qualquer bicho saia por ali. Porque se elas estão saindo por ali, elas vão continuar saindo e quando tem uma chuvarada, barata não nada, né? Ela é levada pela água, mas ela não nada, não mergulha, nada disso. Então, ela tenta fugir da água, como qualquer bicho que não nade, né? Então, quando tem
chuvarada que inunda toda essa tubulação, as baratas que estão lá dentro, elas saem e vão para onde? Para dentro das casas, para a garagem das casas, entendeu? Então, o mais que você puder fazer para vedar esses acessos é o menos de chance que se dá para ela. Doutora, Pois tá chegando então, mais participação conclusão, todo aqui. mundo pegando o cimentinho. Depois, a Lúcia hoje não vai ter tempo, mas eu quero muito que a Lúcia explique o que, que a gente tem que fazer quando tem, digamos, nos espaços entre os azulejos, formiga se alojando lá. Achei brilhante a sua explicação, mas eu tô achando que hoje não vai dar para a gente tocar nesse assunto, porque eu tenho certeza que a Ana tem um monte de participação, que pelo menos ela vai falar quem é que está concorrendo ao seu livro, e talvez ainda tenha espaço para responder algumas, né? Tem sim, muitas participações. Tem aqui a Márcia Maria de Osasco. Ela diz assim: gostaria de saber o que é bom para amenizar picadas de pernilongo em crianças e para amenizar o inchaço das picadas. E o que é bom para acabar com pulgas e carrapatos em cachorro. Tem também aqui a participação da Simone, ela que é de São José do Rio Preto. Ela diz assim: moro em um condomínio que tem bastante área verde e aparece muitos ratos. Colocamos aqui veneno, ratoeira, mas como temos cachorro, ficamos com medo. Existe alguma coisa a fazer para impedi-los de se aproximar e progredir? Tem também a participação aqui da Maria de Lourdes, de Araraquara, São Paulo. Ela diz assim: tem aparecido formigas amarelas e grandes aqui em casa. Certa vez picou o cachorro que ficou com a boca inchada. Gostaria de saber o que fazer para acabar com elas. Nossa Senhora. Tem que ser concisa, Lúcia. Vamos agora ter, assim, um dom da palavra, né? E conseguir responder todas. Você sabe que a gente não respondeu a do escorpião, né? Ficou faltando a do escorpião, verdade. Ficou faltando qual que era do escorpião? Deixa eu pegar aqui De novo, por favor. Não, porque tinha uma ouvinte cuja filha estava com escorpião aparecendo na casa, No e aí você apartamento, explicou que isso. escorpião adora barata, né? Então, essa parte eu dela. acho que eu expliquei, sim. Mas A questão da picada do mosquito, tem um produtinho fantástico que reduz na hora, que é o Vic Vaporub, né? Eu não sei se eu posso nem falar isso. Não, claro, o que é bom a gente divulga. Então, Nossa, tranquilo. é uma coisa que eu falei uma vez na televisão, pomada mentolada, porque eu não podia falar o Vic Vaporub, mas choveu e-mail de todo mundo querendo saber. Do que se trata, né? O Vic, inclusive na internet hoje já é muito falado. O Vic, ele abaixa na hora. Você levou uma picada, você passa o Vic, abaixa. E mesmo de noite, quando os mosquitos começam a perturbar muito, perto da orelha, que eles ficam zumbindo, né? Eu tenho esse hábito. Eu passo o Vic na orelha à noite e eles vão embora. Então, o Vic age como repelente e como abrandador dessa picada na hora. Ele abaixa aquela bola, aquele veneno que ele deixa, abaixa na hora, né? Agora, perguntaram sobre pulga e carrapato em cachorro. Isso daí é um trabalho para veterinário. Então então a gente deixa para a doutora Mirella responder. Ok. O que mais que tinha? O ambiente também tem que ser desinsetizado quimicamente. Aí não tem opção. Tem que fazer uma aplicação ou várias aplicações, dependendo da situação. Mas aí é intervenção profissional. Não dá para fazer isso de forma caseira, né? E a tal da formiga amarela, Lúcia? Eu nunca vi isso. A formiga amarela é uma carpinteira, né? A gente chama de camponotus, né? Gênero camponotus. Tem várias, elas aparecem em várias cores, né? Aqui em São Paulo tem muito da preta. E ela gosta de sair à noite. Ela não sai durante o dia. E a picada realmente, ela tem ácido fórmico e ela tem uma picada muito dolorosa que forma uma ferida, né? E demora para sarar. Dá uma pequena infecção no local, né? Nossa. Uma inflamação bem forte. Então, nesses casos, precisa ver aonde que essas formigas estão alojadas. Se elas estão na área externa, fica difícil achar o ninho, porque geralmente elas estão em casca de árvore,
em árvore morta, tronco de árvore morta, é onde elas costumam ficar. E dentro de casa, elas entram atrás de armários, na porta, né, no batente da porta, que às vezes desgasta embaixo, formam um espaço lá dentro, elas costumam entrar ali também. E aí elas saem à noite. Para assustar essas formigas, a única coisa é o vinagre. Então o vinagre branco comum é uma coisa que a gente deve ter na cozinha, deve ter na casa já com um sprayzinho, né, manual. E quando aparecem essas formigas, jogar em cima delas, jogar no piso, perturbar elas bastante. E aí elas vão mudando de rota. Você faz isso um dia, faz 2, faz 3, elas começam a mudar de ninho e vão para outro lugar e vão procurar alimento em outro lugar. Ô, Lúcia, quem não tiver o privilégio de ser sorteado com o seu livro, como é que pode estar adquirindo? Bom, o livro está, na maioria das livrarias ele tem, né? Elas têm. Agora, se a pessoa quiser adquirir direto comigo, eu tenho uma lojinha. E aí ela me passa um e-mail e eu encaminho ela para a lojinha. Meu e-mail é lucia@sopragas.com.br. E aí ela me encaminha o e-mail e eu mando para a lojinha e a pessoa compra ali. Se quiser, eu já mando autografado. Isso, como a pessoa quiser. Perfeito. Muitas participações, Ana? Muitas participações. A Simone... Olha, eu esqueci um negócio de um pombo que estava comendo ração de cachorro. Foi. Eu também lembrei disso. E do ratinho, que elas colocam lá veneno e também ratoeira, Essa história do rato é um pouco mais complicada. Porque aí você tem que olhar a região, ver de onde esses ratos estão vindo, se a colocação das iscas está sendo feita adequada, se estão sendo usados postos adequadamente em número suficiente, né? Isso, onde que é a lixeira, geralmente prédio tem uma concentração de lixo, então nessa área onde tem que ficar o maior número de isca para rato, porque eles tanto vão consumir o lixo quanto vão consumir as iscas, né? Mas isso eu tenho um pouco mais de dificuldade de responder por não conhecer a região. Mas a história do pombo comendo a ração do cachorro, isso é muito comum, porque as pessoas têm a mania de dar comida para o cachorro e deixar aquela vasilha de comida lá o dia inteiro. No quintal. É a mesma coisa que você em casa pegar um prato de comida e deixar lá na cozinha o dia inteiro, aí você vai lá, belisca mais um pouquinho, você vai lá, belisca outro pouquinho. O que vai acontecer? Aquela comida vai estragar, né? Vai começar a dar bactéria, você vai dar oportunidade de alguns insetos pousarem naquela comida e apressarem essa degradação, e isso não é um hábito adequado, ninguém faz isso, né? Exato, e o animal tem que ter horário para comer. Você tem que dar ração pro cachorro, o cachorro vai, come a ração dele, por isso que chama ração, que é aquela quantidade que ele precisa para comer. Senão ele fica gordo, come demais e não tem necessidade. E outra, você não deixando a comida lá disponível, você não favorece a chegada de pombos nem de ratos. Porque os ratos também são muito espertos e eles vão direto da ração do cachorro. E se bobear, se você não guardar essa ração em saco adequadamente dentro de um vasilhame bem fechado, o bicho vai lá, dá um jeito de entrar no seu quartinho e vai lá e come a ração do saco. Então precisa Eles tomar são terríveis, muito cuidado, inteligentíssimos, né? Muito esperto, muito esperto, muito esperto. Aninha, e você? Tô vendo que só tem 5 minutos de programa ainda. Faltou só a perguntinha aqui das lesminhas e do cheiro verde. Da lesminha e do cheiro verde. Então, em horta, o ideal é você sempre plantar alguma coisinha repelente junto, né? E uma planta muito legal, 2 plantinhas que são legais. Um é o manjericão, que é uma planta muito interessante, porque ela tem um odor muito repelente para muito bicho.
né? Somente as flores do manjericão, você esmaga as flores do manjericão assim, as flores exalam um cheiro bem forte, bem forte. A outra planta interessante para você plantar junto na horta é o taguete, né? Ou o cravo de defunto, que o pessoal chama. Porque o taguete também tem muito odor e ele também não é nada apreciado. Agora, a presença dela ter as lesminhas, a lesminha não faz mal para ninguém, né? A não ser que ela comece a picotar toda a sua horta. Aí já é um outro problema. Mas aí você pode jogar sal na lesminha, né? E remover elas com uma pazinha manualmente. Nada Adorei essa ideia do manjericão, Lúcia. Além do que a gente está fazendo temperinho pra gente, né? Uma maravilha. Amei. Fora e aí, que você Aninha, vai lá na estamos? horta, pega as folhinhas, joga na sua comida na hora, né? Muito bom. Uma delícia. E aí, Aninha? Agora nós vamos fazer o sorteio, já estamos chegando no final do programa. Esse programa, meu Deus. Vamos ver quem é que vai hoje ser contemplado. Porque tem um monte de gente que participou que eu não teve nem chance de contar quem é. Deixa eu tudo no computador. Deixa eu mandar um abraço aqui, né? Sorteio. Um abraço para Maria Ramos de Oliveira de Carapicuíba, Nazaré do Rio de Janeiro, também a Maria de Lourdes de Araraquara, a Simone de São José do Rio Preto, a Márcia aqui de São Paulo, também a Bernadette aqui de Elias Fausto, a Vivian de Nova Friburgo participando conosco, a Jurema, ela que é de Campinas também na sintonia da rádio, a Anira de Jordanópolis, a participação da Iris Dalva Cavalcante, ela que é de Alagoas, também aqui a Cleide, ela que é de Patrimônio Novo em São Paulo, o Cláudio aqui do Jardim Elizabeth e a Eunice de Curitiba concorre aí ao sorteio do livro. Agora vamos para o sorteio. Quem ganhou? Será o contemplado ou a contemplada? A contemplada, Maria de Lourdes de Araraquara. Maria de Lourdes, ela que perguntou das formigas amarelas e grandes e que picou o cachorro na língua, coitadinha. Ai, mas você vai adorar o livro, porque tem tanta dica boa, né, Lúcia? Se tem. Vai ajudar Lúcia, muito queria te agradecer, mas assim, muito, e pedir pra gente marcar, já vou deixando a Paula assim, pra gente marcar uma próxima pauta, no máximo nos próximos 10 dias, porque eu queria muito que a gente falasse de formiga. Formiga é muito interessante, você deu umas explicações que eu amei. Lembrando, gente, vocês podem assistir o programa que a doutora Lúcia participou através do blog.cançãonova.com/mais-saúde. Então, vocês podem lá colocar pragas urbanas, e lá foi muito interessante esse programa. Lúcia, obrigada. Conto com a sua participação novamente, hein? Ai, muito obrigada. Eu que agradeço, Gisela. Um abraço para todos aí que participaram. Eu fico muito honrada de estar entrando na vida de vocês e contribuir de alguma forma com o meu conhecimento. Um conhecimento que você gosta de partilhar, que isso é o mais cristã possível. Obrigada, minha querida. Obrigada Aninha, a você, um beijão. Obrigada novamente. Amanhã estamos juntos. E lembrando, gente, domingo tem Kairos com o Dr. Rock lá em Cachoeira Paulista. Eu tô esperando por vocês. Tchau, queridos e queridas, e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho. Vou me entregar, em ti me encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Vem me abraçar, vem me curar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Vou me entregar, em ti me encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Venho aqui pedir, Senhor, me ponho em tuas mãos, recebe minha vida, escuta minha oração.